Ribeirão começa hoje discussão sobre a divisão da cidade em 22 unidades de ocupação planejada. O objetivo é promover um município mais compacto, democrático e de mobilidade sustentável para facilitar a vida dos moradores. A proposta é dividir Ribeirão em pequenas áreas. Na zona oeste, por exemplo, que abrange 30 bairros, estão previstas 8 unidades de ocupação planejada. Para as associações e entidades que lidam com a realidade de cada lugar, a medida é importante para levar as demandas à prefeitura e o município resolver os problemas com mais rapidez. A prefeitura, através do plano diretor, vai regulamentar uma lei, dividir as cidades em 22 UOPs, que são essas subdivisões, e cada uma dessas regiões territoriais tem a sua demanda, os seus objetivos, as suas particularidades. E isso facilita não só o diálogo com a comunidade, mas também as políticas públicas que vão ser aplicadas em cada uma dessas regiões. A Maria Silvia é presidente do Conselho de Segurança da região Oeste. Ela é bem atuante nos bairros e já destaca as necessidades dessa área. Nós temos problema com a falta de água na área da saúde, que é uma das principais demandas. A região aumentou muito de uma forma desordenada com a liberação de novos condomínios e conjuntos residenciais. As unidades de saúde continuam as mesmas. Nós não temos uma UPA aqui, por exemplo, nessa parte mais alta. Temos também a questão da urbanização de áreas verdes. Nós temos vários parques aqui que deveriam ser urbanizados, principalmente para os adolescentes do contraturno poderem frequentar, ter atividade esportiva, de lazer, cultural. Nós temos falta de creche aqui. Nós reivindicamos também a abertura da Avenida Rio Pardo, que é necessária. As audiências públicas com a participação da população são fundamentais para apresentar as reivindicações e manter um canal direto com a prefeitura. A primeira reunião, na data de hoje, será sobre a divisão da região central. Eu sugiro que essas audiências públicas elas sejam localizadas, que eles venham até nós, assim como acontecia no governo do bairro. O governo do bairro, geralmente, as audiências públicas elas eram feitas em escolas e depois a população votavam pelas prioridades e aí a maioria dessas demandas elas eram implantadas pelo prefeito da época, prefeito ou prefeita. A meta é promover uma cidade mais compacta, democrática e inteligente. Nesse caso, por meio de tecnologias que melhorem, por exemplo, a segurança pública e outros serviços. Ter também uma mobilidade sustentável para facilitar a vida dos moradores em todos os sentidos, principalmente no trânsito. O contexto disso é justamente tornar a vida mais barata. Então, evitar que as pessoas tenham que se locomover de ponta a ponta em grandes extremos. Hoje, a ideia do urbanismo moderno não é crescer horizontalmente, é você incrementar as regiões já existentes. E estudar aquelas micro-regiões, aquelas unidades planejadas e dizer o que ali falta, o que ela carece do quê. Então é importante que nesse momento político-administrativo que a população efetivamente participe. Essa mudança poderá deixar a cidade mais ativa e organizada, evitando que as pessoas escolham morar em áreas mais distantes, como tem acontecido, e traz custos para a mobilidade. Será um meio de evitar a expansão desordenada. Na verdade, a ideia do plano de ação regional para essas unidades de ocupação planejada, que vai começar com a primeira, número 1, que é os que eles chamam de centro expandido, é estabelecer alguns mecanismos de incentivo para quem constrói a cidade, de maneira geral, a viabilizar algumas situações favoráveis para essas unidades. Então, é feito um estudo específico, se identifica o que seria bom acontecer ali, o que poderia estimular, por exemplo, a vida social naquela unidade e assim se estabelecem quais seriam mecanismos de incentivo para que essas melhorias pudessem ser efetivamente implantadas. Em havendo mapeamento disso, com a participação popular, dos profissionais envolvidos e principalmente do município, através de seus agentes, isso vai ser documentado.
Ou seja, o município ouvindo, ele sabe como é que ele vai atingir os anseios daquela população envolvida e, em contrapartida, de um outro lado, a população envolvida vai poder exigir do administrador público se ele está executando aquilo que ele se comprometeu através desse plano de ação. Tem a comunidade que mora ali, que vai saber o que é melhor para ela, por isso o processo participativo é indispensável. As pessoas precisam estar sabendo o que está sendo planejado para essas unidades e concordarem, né, com essas mudanças, e também aplicar os mecanismos de incentivo de maneira que haja uma real contrapartida para a vida pública, que não seja apenas um benefício econômico, vamos dizer assim, para quem já ganha muito dinheiro produzindo a cidade, do jeito que gosta, sem se interessar por mais nada, né? Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A primeira audiência pública, inclusive, acontece daqui a pouco, às 2h30 da tarde, no Auditório Superior da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, que fica na Rua Jacira, número 50, no Jardim Macedo, em Ribeirão Preto. O evento, aberto a todos, vai até às 4h30 da tarde, desta vez para discutir a região central de Ribeirão. Para a gente falar mais sobre esse assunto, no nosso canal digital da Clube está o Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Olá, Rafael, bem-vindo aqui mais uma vez. Explica para a gente, então, como funcionaria na prática a cidade dividida em pequenas áreas chamadas unidades de ocupação planejada. Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. A unidade de ocupação planejada, ela é uma descentralização do governo. Ela é uma divisão da cidade em regiões específicas, feitas através de uma legislação aprovada pela Câmara Municipal, justamente no sentido de aproximar as políticas públicas das pessoas, dos moradores. Então, é uma estratégia de passar de uma ação de governo, como bem disse na reportagem, que existiam os governos nos bairros, mas passar por uma política de Estado, que é o poder público ser obrigado a fazer isso e começar a pensar daqui para frente dessa forma, através de unidades, de ações regionais. E o que de fato muda para a população, Rafael? A população muda a questão de começar a trabalhar em problemas comuns das áreas. Então, a gente precisa pensar. Às vezes, você tem determinadas regiões da cidade que você tem que melhorar a drenagem urbana, por exemplo. Outras regiões da cidade, você tem que melhorar a área livre, a área de lazer. Então, isso faz com que a população comece a despertar o senso de união e de cuidar da coisa pública, de estar muito envolvido com a coisa pública e não mais com questões apenas particulares. Então, é uma forma de tentar buscar essa participação popular numa era digital, numa era da internet, que as pessoas estão muito conectadas, tentar buscar essa conexão e fazer uma nova forma de planejamento de cidade. Essa medida faz parte do plano diretor, já deveria ter sido colocada em prática pelo tamanho de Ribeirão. Para a gente entender, isso é lei, Rafael? Sim, é uma lei, André, é a Lei 3175 de 2023. E o que a gente chama atenção para essa legislação é principalmente o artigo 14 da lei, que é o Programa de Incentivo Urbanístico nas Unidades de Ocupação Planejada. Então, você tem diversas características que tem que ter, diversos incentivos, mas um ponto importante, que é o inciso 3, é a questão da mobilidade urbana sustentável. Então, é você pensar a cidade de maneira que se tenha sustentabilidade. Então, é exatamente o que quem nos precedeu aqui na reportagem, o entrevistado, que falou. Ele falou, precisa pensar na questão da mobilidade, é poder incrementar a cidade, não mais que a pessoa tem que se deslocar para o centro para poder fazer tudo, e ter a questão de pensar em ter escola no bairro, ter posto de saúde no bairro, a proximidade e a facilidade. Ou seja, reduzir a necessidade de locomoção das pessoas entre a cidade. Então, que ela possa cada vez mais ter tudo na sua unidade de ocupação planejada, de maneira a ter uma vida mais sustentável na cidade, pensando na questão da inteligência, na Smart City. Então, é isso que a unidade de ocupação planejada vem atuar através de lei, que é uma forma de obrigar o poder público a, daqui para frente, pensar assim, independente de quem seja o governante.
E em quais aspectos o Executivo deve se atentar com essas mudanças, Rafael? Principalmente, André, na questão da participação popular e de pensar em conjunto cada uma dessas unidades. Então não dá mais para ter uma visão isolada da cidade, mas sim pensar por regiões que devem ser pensadas de maneira coletiva. Então, através dessas unidades, a gente tem que ter uma proximidade do governo central para a população. Então, é um desafio que Ribeirão tem na mão de poder reativar a participação popular. Ribeirão já teve muito sucesso nos governos nos bairros e pode ser agora uma nova forma de reavivar essa questão da participação local, porque o que muda de fato a gestão pública é o olho do cidadão. Como bem disse, o olho do dono, o gado engorda. A partir do momento que a população olhar o poder público e fiscalizar e cobrar do seu governante melhorias na sua unidade de ocupação planejada na sua região, isso muda a cidade toda. Então é essa a expectativa que a gente tem em relação à unidade de ocupação planejada aqui no município de Ribeirão Preto. Especialista em administração pública, Rafael dos Anjos, agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente. Um grande abraço, Rafael. Grande abraço, André. Uma ótima tarde a todos. Até mais.